Olá, Boa noite. boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. Estou tentando aqui achar a doutora Gabi. Achei. Esperar ela entrar. Para a gente começar a conversar, né? Vamos conversar um pouquinho, doutora. Deu certo? Vamos ver. Ah, tá entrando. Ah, sim. Vamos lá. O pessoal está entrando. Ótima noite. Boa noite, pessoal. Será que ela conseguiu entrar? Conseguiu, Gabi? Vamos lá, gente. Boa Vai dar noite, certo. Lisa. Boa noite. Agora sim. Doutora Gabi? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutoras. Ó, estamos bem pontuais. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal entrando. Na realidade, nós fizemos o quê? Nós fizemos o levantamento, qual seria o melhor horário, né, para o pessoal aí entrar na live, o horário que Exatamente. o pessoal está no fila do trabalho. Então, tem muita gente chegando agora do trabalho. Então, Exato. muito boa noite a Vamos todos. aguardar uns minutinhos, o pessoal se chegar. Exatamente. Muito legal. Sexta-feira, né? Essa sexta-feira. Sexta-feira, Sextou. estou com live, professoras. Então, vamos começar, gente. Vamos começar porque acho que aqui no Instagram só temos 1 hora, né, para falar e temos bastante coisa para falar. Sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Adélia, eu sou advogada. Nós temos aqui também a presença da doutora Gabriele Eloy, né, doutora? Tudo bem, gente? Prazer. A presença da doutora Cíntia, Ótima vai noite. falar sobre o direito das mulheres. E nós decidimos fazer essa live justamente por causa do mês das mulheres, né? Um mês importante, a mulher ela tem um papel fundamental na sociedade, ela é ali a peça fundamental para que a sociedade ela evolua, né? Do jeito que tem evoluído. As mulheres têm muitos deveres, muitos direitos que foram conquistados ao longo dos anos, mas acredito que faltam ainda bastante coisa para deixar essa relação igual, né? Então, decidimos fazer no último dia do mês de março, que é o mês das mulheres, em homenagem a todas as mulheres. E vamos começar falando um pouquinho sobre a violência contra a mulher e os seus direitos. A gente tem visto nos jornais que a violência à mulher acontece diariamente e tem crescido, infelizmente. Então, a doutora Cíntia ela vai dar andamento neste tema. Pode falar, doutora. Bom, primeiramente, ótima noite. Estou muito feliz, assim, de abordar de uma maneira mais direta, mais ampla, assim, né? Através da live a gente consegue alcançar muito mais mulheres, né? Pessoas que estão nessa situação. E para a gente entender realmente o direito da mulher, a gente tem que levar em conta qual que é a situação do Brasil, né? Que a violência doméstica, ela é mais real do que muitas pessoas possam imaginar. Ela está, vamos dizer assim, eu fiz até um levantamento, para não falar bobagem, sobre uma pesquisa
que no Brasil ele ocupa o 5º lugar dos crimes cometidos contra mulheres. São os feminicídios, né? A gente fala que é o estágio mais grave da violência doméstica. E tem aqui em 2020, gente, fiz um levantamento. Em 2020, ficou demonstrado que a cada 8 minutos, mulheres foram agredidas fisicamente. E a cada 8 minutos, uma mulher, vamos usar outra palavra aqui para o Instagram não derrubar a nossa live, a mulher é... Doutoras, me ajuda, a palavra para não cair. Violentada, né? Manter relações íntimas sem consentimento. Sem consentimento, exatamente. Então, todo mundo já entendeu, né, que é algo bem mais grave. E isso tudo é no Brasil no ano de 2020. No ano de 2021, 1.319 mulheres foram vítimas de feminicídio. Então, assim, cerca de 66,7% das mulheres são negras, são mulheres negras. Então, aí fica um ponto de interrogação. Uma observação também é que em 2020 foi o ano da pandemia, né? Então, Exato. Muitas mulheres estavam dentro do lar, deixaram de sair para trabalhar, os maridos deixaram de sair para trabalhar, né? Foi muita época do home office. Então, realmente, esses números tão gritantes assim, você vê que teve o impacto da pandemia, teve o impacto da convivência no lar da pessoa, né? Exatamente. Inclusive, às vezes a mulher, ela pensa que só ela sofre a violência. Pensa que por ser pobre, por não ter estudo, sofre violência. Mas, na verdade, não. A violência, ela está enraizada em várias camadas da sociedade. Eu mesma já sofri, eu como advogada, já sofri violência. Violência. Então, assim, qualquer pessoa está sujeita a isso. Né, doutora Cíntia? Exatamente. E é como a doutora Gabi falou, mencionou aqui, que é muito importante frisar, na fase do início ali do Covid, né? Então, as vítimas, elas se tornaram mais vulneráveis, porque ficam mais tempo com o agressor, né? E aí, como ia recorrer? Como ia até a delegacia ou pedir ajuda, sendo que não tinha para onde ir? Não tinha para onde ir. Né? Então, você veja o desespero que é, para muitas mulheres que se encontrarem nessa situação, né? Tanto que a gente vê também aquele movimento, né, de pedir uma pizza, coisas nesse sentido que foram alternativas que acharam justamente porque não tinham como pedir socorro, né? Exatamente. Mas aí, nessa pesquisa, ficou bem assim, nítido de que a gente fica se perguntando, né? A gente coloca um ponto de interrogação. 66,7% das mulheres que foram vítimas de violência doméstica foram negras. Ou seja, será que elas estão tendo um suporte mesmo dentro das autoridades ali? Não. O primeiro contato é o quê? A delegacia. Será que tem um suporte para essas mulheres? Então, assim, a gente tem que parar para pensar nessa questão, né? Exatamente. Né? Então, exatamente. A delegacia, ela é o primeiro contato ali e é importante falar sobre as autoridades, porque eles precisam se colocar no papel da mulher. Porque, às vezes, ao ser atendida, ela é atendida por um homem e ele não sabe como é ser agredida. Nós somos fortes, mas fisicamente nós somos mais frágeis. Então não tem como medir essa força, entendeu? Então é fácil falar, tá nessa relação porque quer, tá? Não é isso. Envolve outras coisas, envolve questões financeiras, a questão do filho, né? Então é complicado, doutora. Exatamente. E aí envolve também toda aquela parte de dependência emocional, não tem familiar que possa ajudá-la. Bom, você mencionou algo muito importante, e isso as mulheres estão amparadas em lei.
O que que seria? Normalmente, quando a mulher vai à delegacia, tem alguns municípios que não têm delegacia especializada no direito da mulher, né? Delegacia da mulher. Então, é uma delegacia comum, que atende todos os casos ali que acontecem naquele município. Então, a lei, ela ampara que haja uma mulher, seja uma policial, seja uma escrivã de polícia, uma mulher, que possa atender essas vítimas. Isso está em lei. Então, a nossa luta é fazer essa lei mulher, né? Porque é como você falou, doutora Adélia, que acontece? As mulheres, de repente, passam por um tipo de situação que é muito delicada. Às vezes, para contar para um familiar já é difícil. Agora, imagina para um homem estranho. E, normalmente, ela sofre violência duas vezes. A gente fala aqui que a violência é institucional. Normalmente, não acreditam, acham que não aconteceu, duvidam de que... Será que realmente o que ela está falando aconteceu? Ou será que ela está querendo prejudicar o ex-companheiro? Eu já peguei... E aí ela passa a desacreditar do sistema também, né? E é daí que surge muito aquela crença, mas não resolve nada, a justiça não resolve nada. É por conta dessa falta de amparo que tem. É igual a doutora mencionou, que existem cidades que sequer a delegacia especializada tem, quem dirá uma vara judicial para violência doméstica, que só lide com aquilo. É muito difícil. Mogi das Cruzes mesmo, por exemplo, foi receber uma vara especializada em violência doméstica agora, recentemente, entendeu? Antes era tudo lá misturado, tudo no geralzão, e a vítima acaba se sentindo desamparada. Exatamente. E outra coisa também é assim, a questão do pós. E após ir à delegacia? Quais são as medidas que a gente pode, que a sociedade, os políticos, as mulheres políticas, que tem sido uma maioria hoje no meio político, quais medidas estão sendo feitas e que serão efetivas para que aquela mulher ela saia daquele ambiente de violência? Porque denunciar, ela pode até denunciar, mas depois ela vai voltar para casa. Então, deveria ter ali uma política pública para retirar a mulher daquele convívio violento. Isso é muito importante, dar um amparo para ela. Eu sei que em alguns lugares do país nós temos algumas casas que acolhem essas mulheres, mas eu acredito que precisa ser feito mais, precisa de mais. O que tem não está sendo suficiente. Sim, exatamente. Até tem alguns programas, né, como a doutora mencionou, né, existem alguns programas. Aqui em Mogi, eu conheço alguns casos que realmente funcionam, né, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, elas funcionam, mas não são todos os lugares que tem, como a doutora mencionou. São em alguns lugares do Brasil, quando deveria ser em todos os lugares. A gente volta de novo naquela questão do amparo, de retirar essa vítima do ambiente. Aliás, ela nem deveria sair, né? Quem deveria ser retirado seria o agressor, né? Exatamente. Exatamente. E assim, a gente tenta fazer valer, né? Nós estamos à frente de um trabalho assim, que é de extrema responsabilidade. A gente também se coloca no lugar de vítimas que não tem para onde ir. A gente se coloca porque a nossa parte, a gente assim, tem hora que a gente se sente de mãos atadas, limitadas, porque a gente faz valer, a gente vai atrás, a gente faz o que tem que ser feito, só que o que a gente quer mesmo, e a nossa luta, é que expandir, né, a proteção para muitas mulheres, porque tem algum... falando também sobre... você me fez lembrar e eu não vou esquecer. Deixa eu falar agora, senão eu vou esquecer. Também tem algumas delegacias que tem aquelas... chamam de salas da Margarida, que já são realmente, né? Já para acolher esse tipo de mulher. Então, caso de violência doméstica, já tem ali pessoal preparado para atender essas vítimas. Já tem um preparo. Então, alguns municípios já têm essa possibilidade. Outros municípios ainda, infelizmente, não têm, mas acreditamos muito que possa, né, chegar para ajudar muitas outras mulheres nessa situação.
né? Um seguidor aqui que está acompanhando a gente falou sobre a Maria da Penha, a Maria, né? Que, na verdade, foi a mulher que ajudou a criar essa lei. E ele fala ali, né? O marido dela foi preso com a mentira da Maria da Penha. Mas, na verdade, a Maria, que ensejou nessa lei, ela, por diversas vezes, ela quase morreu. O marido Teve que ir no Tribunal Internacional, né? tentou assassiná-la de várias formas. Não foi uma ou duas Não vezes, foi foram uma. várias vezes. E eu acho que o que ela sofreu foi a questão de provar para o judiciário e para o legislador que ela realmente sofria. E eu acho que é isso que as mulheres sofrem muito. Elas vão até a delegacia, elas precisam falar de coisas e meio que ser as próprias advogadas para provar que ela realmente estava sofrendo. Então, a dificuldade do delegado de polícia, do policial, ou até da policial mulher que acompanha essas moças que sofrem a violência, tem que ficar provando, olha, eu sofri, falar aquela coisa, e é terrível. É terrível. Então, se a gente não quer falar nem para o nosso pai, nem para nossa mãe, porque muitas mães não sabem que as filhas sofrem violência doméstica. Muitas mães não sabem. Imagina ter que falar isso para um estranho. Isso é verdade. Pode falar. Exato. Uhum. Exatamente. E é bom agora a gente, assim, ser bem sincero, que o agressor, vamos dizer assim, o agressor, ele já vê, ele não surgiu do nada um agressor assim. Já vem da infância. E a gente vê que a cultura patriarcal, ela já vem desde a infância. Eu costumo até falar, eu até anotei aqui para eu não esquecer, gente, eu sou dessas, tá? Então, se eu tô olhando aqui do lado é porque eu tô lembrando, tá? Então, assim, o homem, quando ele se sente no poder de controlar a outra mulher, é porque isso já veio de infância. Ele, quando menino, que ele sempre ouvia dos pais ali, que são, a gente fala que é machista. Olha, o menino não chora. Olha, se você voltar da escola e eu souber que você apanhou e não fez nada, você vai apanhar 2 vezes. Então, cria dentro dessa criança, desse menino, assim, ele tem que ser o macho, ele tem que ser o alfa, ele tem que dominar, ele é o herói. Ele não pode tirar. E a mulher, a menina, quando ela é criança, ela já cresce com com aquela ideia de princesinha, né? Delicadinha. Então, de ter aquele convívio na casa, cuidar da família. Quando ela cresce, ela se torna como assim, olha, ela tem que obedecer o marido e se o relacionamento não dá certo, o que ela se sente? Ela se sente culpada. Ela se sente naquela situação assim, olha, deu errado, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que tentar de novo. Eu tenho que tentar de novo, porque o erro deve sair. Então, assim, vem da infância. Por isso que a nossa responsabilidade, a responsabilidade lá de cima, vamos dizer assim, é criar mecanismos que possam mudar, entrar nas escolas, sabe? Para ajudar crianças, para formar uma mentalidade que não é assim. Não é verdade? Então, assim, essa é uma introdução que a gente tem que entender, porque as pessoas estão doentes. Os agressores, eles estão doentes. E a raiz de todo o problema, às vezes vem da infância, às vezes viu o pai agredindo a mãe, então aquilo se torna tudo natural. Então vai desenvolvendo aquela agressividade. E esse é um problema, né, que a gente tem visto, né? Exatamente. E isso é uma coisa assim que realmente está enraizada na sociedade. E a mulher, antigamente, por não falar, por se calar, às vezes o filho cresceu e viu, olha, se minha mãe não falou nada, é porque o meu pai estava certo. E não é. É por quê? Porque não tinha uma lei que funcionasse. Não que essa lei funcione, mas em comparação antigamente, funciona. E uma coisa também que eu acho importante dizer é nas igrejas mesmo. Tem Eu ia mencionar
isso agora. Que você As instituições religiosas, os próprios familiares, né? Que você vai... Os olha, próprios familiares. Eu já procurei a igreja, sofri uma violência, eu procurei a igreja, o pastor de uma igreja, que eu não vou falar qual igreja que é, e o pastor falou, não, você não pode fazer isso. Olha só o que eu ouvi. O que você fez para ele te bater? Eu preciso fazer alguma coisa? Eu falar alguma coisa, dar um jeito de alguém me bater? E me incentivar e me orientar a continuar no relacionamento abusivo. Então, acredito que muitas mulheres que hoje são, né, geralmente cristãs, vivem nesse meio porque tem medo de falar para a família, encontra na igreja um ambiente acolhedor e daí, por falta, às vezes, de instrução do pastor ou de instrução das pessoas ali da igreja, acabam vivendo aquele ambiente, sabe? Ambiente, eu tenho que ficar aqui porque é pecado separar, eu tenho que ficar aqui, mas não pensam que é mais pecado o homem bater na sua cara, o homem chutar você, não é verdade? O divórcio é tido como pecado, mas a agressão física não. Você deu motivo, ele te agrediu porque você deu motivo. Mas o divórcio, ele é, vamos dizer assim, até um termo um pouco pesado, mas ele é endemonizado em algumas instituições, né? Os valores acabam se invertendo. E abre um parênteses aí também de que a maioria dos líderes religiosos, não só, eu atendo muito. A minha página, quando eu abri a minha página, foi também por uma história minha que eu passei, né? Então, assim, eu passei por vários tipos de violência que eu não sabia que era violência. E quando eu fui buscar ajuda por líderes religiosos que não tinham uma preparação, vamos dizer, espiritual e também, tipo, não vou falar jurídica porque não sou formada em direito, mas vamos dizer assim, uma mentalidade mais aberta, uma visão mais aberta. Então, diziam assim, não, mas continua a orar. Vai orar porque falava que era o mal, falava que eu era uma mulher que tinha que ser submissa ao meu marido e de que tinha que permanecer nessa relação. O dia que realmente abriu os meus olhos, eu falei, opa, calma aí. Se eu já fiz um vídeo aqui, né, falando sobre isso. Como que eu posso amar outra pessoa se eu não estou se amando? Para eu me amar, então, se eu estou permitindo outra pessoa me machucar, eu não estou me amando. Então tem alguma coisa errada nessa situação. Então, quando a gente se ama primeiro, em primeiro lugar, fica mais claro, a gente vê realmente quem deve ficar na nossa vida. Isso é relacionamento, isso são amizades, são lugares. A gente tem que preservar, sim, pela nossa vida, pela nossa integridade, pela nossa saúde mental. Por quê? A gente fala que a violência psicológica, que é o início para as demais agressões mais graves, eu sempre falo assim, que quando uma mulher ela questiona que já está sendo agredida pelo marido fisicamente, então ela já sofre esse abuso há muito tempo. E não percebe. Não percebe. Porque normaliza. Hoje só foi um não. Por que acontece, gente? O abusador, olha, eu quero que vocês que estejam assistindo, prestem atenção. O abusador, ele não é sempre violento. O que causa na mulher um sentimento de ambiguidade é que hoje ele é agressivo, amanhã ele pede desculpas, amanhã ele é um doce, amanhã ele te dá presente. Mas semana que vem, ele já te ameaça, ele já vigia a sua vida, que roupa que você está vestindo. Calma aí, senta aí, deixa eu ver se eu tô vendo alguma coisa. Quem é esse que está curtindo suas fotos? Comentários depreciativos, né? Que a gente fala. Depreciativos, isso. Não é? Comparando você com outras mulheres, porque você é muito gorda, ou você é muito magra. Olha fulana. Você cozinha mal, você cozinha melhor. Olha a minha mãe, né? Porque a minha ex não fazia isso. Então, assim, são coisas que são abusos psicológicos. O abuso psicológico, ele é gigantesco. E a lei, ela deixou, assim, ela não deixou detalhadamente casos
situações, mas que a gente pode ampliar as situações de abuso psicológico, porque o abuso psicológico é tão difícil, que mexe com o emocional, a mulher não tem cabeça para trabalhar, para cuidar da casa, dos filhos. Isso abre espaço para essa mulher ter crise de ansiedade, depressão, pensamentos de suicídio. Isso é muito grave, gente. Isso é muito sério. Não é verdade? É verdade, meninas. E outra coisa também, que é para a gente encerrar essa questão da violência de fato ali contra a mulher, é o caso da Rayane. A Rayane aqui de Mogi das Cruzes, que aconteceu aquilo, e aí divulgaram a foto dela, o vídeo dela entrando no carro. E aí dizem, aí alguns comentários são assim: olha a roupa que ela estava usando. Ela mereceu. Uma mulher decente não se veste assim. Ela pediu para ser estuprada. Fala pra mim uma coisa. Que mulher que pede para ser estuprada? Desculpa, eu não posso falar essa palavra. Daqui a pouco o Insta fica doido. Desculpa, eu não posso falar essa palavra, porque senão vão derrubar a live. Mas que mulher que pede pra... Ela teve a vida ceifada. Né? Ela perdeu a vida. Acabou com a vida da família dela. Simplesmente porque alguém pensou, talvez até o agressor, pensou, tá vestida assim? Tá querendo. Tá me provocando. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é importante esse debate. Você quer falar mais alguma coisa com relação a isso, doutora Cíntia? Doutora Gabi? Na eu acho que é importante falar um pouquinho sobre a medida protetiva. Como que ela funciona, como que as vítimas podem solicitar ela. Eu vi até um comentário de um seguidor falando que a lei deveria realmente funcionar, né? Porque tem muitas mulheres que fazem disso para poder tirar vantagem do homem, né? Acabam inventando alguma história aqui. Eu não sei ao certo qual a palavra que ele utilizou. Deixa eu só voltar aqui, que aí eu já respondo certinho. E eu queria deixar aqui também uma informação, que eu já deixei até um vídeo desse no meu canal, né? Do meu canal. Gente, eu tô no Instagram. No meu início aqui, no meu feed, falando sobre o ciclo da violência doméstica, que são 3 fases. Então, assim, é muito bom você que tá casado, ok, analisar, né, tudo certinho e se priorizar. Agora, você que tá na fase do namoro, ali, observando a pessoa, primeira fase é a fase da tensão. Então, é a fase onde você tem que observar. Ciúmes não é pitadinha de amor. Eu canso de falar isso porque eu ouço isso direto, gente. Ciúmes é normal, tem um certo ponto. Quando você gosta da pessoa, ok. Só que, se é demais, se é pra te controlar, calma aí, tem alguma coisa errada, não é? Aí começa a te fazer chantagem, a manipulação. Aí a segunda fase é a fase da explosão. A gente fala que é aquele incidente de agressão. Aí não é mais agressão verbal, é uma agressão física. É um empurrão, como eu falo, né? É um empurrão, é um chute, enfim. E aí quando a mulher, ela não quer mais ficar nessa situação. O que ela faz? Ela fala, não, eu vou sair dessa situação, não quero ficar mais. Aí vem a terceira fase, que é a fase da lua de mel, onde ele é o melhor homem, ele promete de que não vai fazer mais isso. Ou, em alguns casos, como já aconteceu comigo, vou até esclarecer aqui. O que eles fazem? Olha, você me fez fazer isso. Olha, eu só fiz isso porque... Não, você me deixa nervoso. Não, você tem culpa disso. Então, assim, olha, eu prometo que não vou fazer mais isso. Então, chega com presentes. Ai, como a mulher tá tão nervosa, aquelas palavras lá, como eu falo, aconchega o coração. Porque a mulher quer a família. A mulher, ela tem já aquela... Já é da mulher mesmo. Querer lutar no casamento o resto da vida. Querer lutar até a última... Até ela ter certeza de que realmente não dá certo. Vai tentando. Aí, principalmente quando tem filhos. Ela quer a família. Ela quer paz. Então, ele promete, ele muda, viu? Ele muda temporariamente, mas depois volta a ser pior do que da outra vez. Isso é muito sério, gente. E tem vários tipos de violência doméstica. O que abre caminhos é psicológico. Depois vem vamos dizer, a outra palavra que eu não posso falar? Conjunção carnal.
Não, outra coisa. Relações íntimas. Libidino. Libidino. Ai, gente, eu tô enrolando aqui. Libidino. Que não tem consentimento. Vem a violência virtual, que é desse caso que você acabou de falar. Tem outras medidas também, né? Tem a moral, tem a física, que às vezes a pessoa ouve violência doméstica. O que vem na cabeça dela? Ah, bateu nela. Né? Não é só isso. Tem a patrimonial, quando a pessoa realmente quer destruir os bens dela, carro, enfim, por aí. Doutora Gabi? Não, então, eu estava falando a respeito da... Teve um rapaz que comentou aqui que a lei deveria sofrer uma reestruturação, porque tem algumas mulheres que se utilizam dela para fazer boletins de ocorrência indevidamente. Eu concordo no ponto que precisa ser reestruturada, né? E o que a gente conversou um pouco no começo dessa conversa. Na verdade, ela precisa se tornar mais efetiva, ela precisa sair do papel. No papel tudo é lindo, a Lei Maria da Penha é linda, mas ela precisa sair do papel e ter medidas mais eficazes. Agora, quanto ao fato de algumas mulheres se utilizarem dela indevidamente, eu já presenciei, sim, alguns fatos sobre isso, só que são uma minoria. Se a gente for levar em consideração essa minoria, perto dos 99,9% das mulheres que realmente estão inseridas numa situação de violência doméstica, é surreal, sabe? Infelizmente, tem pessoas que se utilizam de maneira errada, se utilizam para o mal. Mas a gente não pode também englobar todo mundo dentro disso, né? Porque isso desincentiva, entra lá naquela violência lá institucional e familiar de novo. Desincentiva a vítima real, a procurar ajuda. E engloba o que a doutora Adélia também falou. Por quê? Porque vai questionar, vai fazer aqueles questionamentos. Ah, mas isso aconteceu mesmo? Ah, você não está exagerando? Você não está tentando mentir? Você não está tentando prejudicar ele? Esse tipo de questionamento nem precisa ser feito, certo? Porque são 99,9% das mulheres que chegam na fase de denunciar, de procurar ajuda, e que realmente são sérios, são casos reais. E esse 0,1% que são, de fato, essas pessoas que se aproveitam. E, infelizmente, é em qualquer área da vida. Vai ter alguém tentando tirar vantagem de algo. E falando sobre isso, então um dos passos para poder sair desse ambiente realmente é ter coragem, denunciar, ir até a delegacia, né? Pedir essa medida protetiva, né, doutora Cíntia? Porque essa medida ela pode ser solicitada tanto judicialmente quanto na delegacia, né? Agora teve uma alteração, né? Recentemente. Porque antes precisaria do boletim de ocorrência ou alguma ação penal em curso para pedir essa medida. Agora não precisa mais. Basta ela relatar que sofre algum tipo de violência. Então isso daí foi uma vitória para nós. Exatamente. Né? E o segundo passo, agora indo em direção ao tema divórcio, é se divorciar, né? E muita gente tem dúvidas sobre isso. Como me divorciar? É caro, tem essa visão, é caro, é impossível, não tenho dinheiro. Mas dá, gente, dá sim. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os 3 tipos de divórcio. Então, nós temos o primeiro tipo de divórcio, que é o divórcio extrajudicial. E o próprio nome diz, né? Extra, fora do judiciário. Então, esse divórcio, você pode solicitar ele no cartório. Só que você tem alguns requisitos para cumprir ali e pedir esse divórcio no cartório. O primeiro é que tenha consenso entre o casal. Então, o casal ele precisa estar de acordo com a separação, com o divórcio, com os termos do divórcio. E o segundo requisito é não ter filhos menores de idade ou incapazes. Então, tenho filho menor de idade e já já vou falar sobre a exceção. Posso fazer no cartório? Não, em regra não. Mas nós temos uma exceção que é a seguinte. Olha, a pessoa pensou em separar, o casal pensou em separar e já ingressou com uma ação de alimentos, que fala sobre guarda, fala sobre
pensão alimentícia, e daí, posteriormente a isso, resolvida essa questão, eles entram com o divórcio. Aí sim, pode fazer o divórcio no cartório, tá bom? E depois dessa questão, nós temos o divórcio judicial consensual. Então, o próprio nome diz. Então, você vai para o judiciário, mas o casal, ele está em acordo, ele está em consenso com os termos do divórcio. Então, geralmente é aplicado às pessoas que têm filhos menores de idade e é obrigatório aqui a presença de um advogado. No extrajudicial feito no cartório, não precisa de advogado. Agora, aqui, nesse judicial, consensual precisa, tá? Precisa de advogado. Mas, é o que eu sempre digo, doutora, tudo que for feito consensualmente, conversando, é mais rápido, é melhor para os dois. Um vai se livrar do outro mais rápido. Então, converse. Não brigue, porque senão vai dar problema. E o último tipo de divórcio é o divórcio litigioso. E o litígio, ele vem da briga. Casal que briga, não está de acordo com a guarda da criança, não está de acordo com a partilha de bens. Então, ali vai ter uma briga feia. Vai ter uma briga, o casal não está de acordo, vai para o litigioso e é o processo mais demorado. A sentença em si, ela não demora, mas o procedimento judicial ali demora um pouco, tá, gente? Então, vale a pena tentar entrar em acordo para que seja feita da melhor forma possível, não só para vocês, mas para as crianças, né? Mas para o final eu tenho uma pergunta bem interessante que eu vou deixar ela no ar, mas eu só vou responder ela no final. É possível se divorciar sem ter a presença do outro cônjuge? Nossa, eu quero me divorciar do Joãozinho, mas eu não sei aonde o Joãozinho está. Essa pergunta eu vou responder no final. E passo a palavra agora para a doutora Gabi. Por quê? Porque num divórcio, geralmente envolve criança. E como que fica a guarda, doutora? Doutora, antes de falar sobre a guarda, só fazendo uma complementação ao divórcio, que muitas mulheres dependem financeiramente desses maridos, né? Então, uma das questões que dificultam é a falta da renda para fazer o divórcio, né? E é importante frisar que tem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela faz divórcios também. Então, quando a pessoa não tem uma renda própria, ela se encaixa no perfil da Defensoria, que, se eu não me engano, são até 3 salários mínimos. E aí ela também pode procurar a Defensoria Pública para estar dando entrada nesse divórcio. Porque muitas dependem financeiramente dos próprios maridos, né? E aí já fica um pouquinho mais complicado. E agora, falando um pouco das crianças, né? Porque quando a mulher decide sair desse relacionamento abusivo que ela vive, se divorciar, tem uma questão muito delicada e é a parte mais vulnerável dessa relação. É a parte que mais sofre dentro da relação, que são os filhos, né? Sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, eles são as partes mais vulneráveis. Eu costumo dizer para os meus clientes que não existe divórcio de filho. Você vai se divorciar do seu marido, da sua mulher, mas o filho ele vai continuar, né? O filho é para sempre. E com o filho vem algumas obrigações. E dentro dessas obrigações está a obrigação de prestar alimentos, mais conhecida como a pensão alimentícia, né? O termo pensão alimentícia dá a impressão que se remete somente aos alimentos, à comida mesmo da criança. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a pensão alimentícia ela engloba muito mais do que os alimentos, né? Apesar do nome remeter a isso. A pensão alimentícia ela engloba a saúde da criança, ela engloba a educação, ao lazer. Então, a pensão ela tem que estar apta a atender todos esses ramos da vida da criança e do adolescente, certo? E uma dúvida muito comum que eu tenho no Instagram, que vira e mexe as pessoas me questionam, e até uma crença popular, né, que as pessoas acabam espalhando, é que a pensão é sempre 30% do salário, né? Todo mundo acha que é 30%. Mas isso, na verdade, não existe. O que acontece?
geralmente é fixado em 30%. Aí, por ser muito fixado nessa porcentagem, criou-se essa crença de que era 30%. Mas não é bem assim que funciona, né? A pensão alimentícia, para ela ser fixada, ela tem que levar em consideração 2 fatores. O primeiro fator é a condição de quem está pagando. Então, os pais se divorciaram, o marido saiu, que geralmente é o marido, né? Mas acontece o inverso também. Mãe também paga pensão quando ela não tem guarda. É importante falar isso também, porque as pessoas acham que é só o pai, né? Mas quem não tem a guarda da criança é que tem a obrigação de pagar a pensão, seja o pai ou a mãe. Mas como é muito comum ser o pai, vamos usar o pai aqui na nossa exemplificação. É a possibilidade do pai, né, em relação ao quanto ele ganha e a necessidade dessa criança. Quanto ela gasta com esses alimentos, com essa saúde, com essa educação. É um bebê? É um adolescente? Então, varia de criança para criança qual é o gasto dela. Então, no momento que é fixada a pensão, se leva em consideração a possibilidade de quem está pagando, que é o salário de quem está pagando, e a necessidade de quem vai receber. Então, não é sobre 30% sempre, gente. Isso daí é um mito, é uma crença popular que as pessoas acabam tendo como verdade, né? Uma coisa muito importante de dizer também é que nunca façam acordo de boca. Ah, mas ele está de acordo, ele vai mandar o dinheiro todo mês, ou ele vai comprar a fralda e vai trazer. Não, gente. Porque hoje ele falou isso. Amanhã ele... não tenho. Meu patrão atrasou meu salário, fui mandada embora. Acontece 1000 imprevistos, mas a criança não deixa de comer. A criança não deixa de vestir. Então, é importante regularizar a situação dos alimentos. Geralmente, a gente sempre faz dentro de uma mesma ação. O divórcio, às vezes, dentro da ação de divórcio, é pedida medida protetiva. Quando é constatada essa violência dentro do lar, já é pedida essa medida protetiva dentro da própria ação de divórcio. Né, doutora Cíntia? Não sei se você já pegou algum caso assim. Sim, na realidade, eu também já recebi esse questionamento. Aqui mesmo no uma pergunta de uma moça que ela estava passando por essa fase de divórcio, de violência doméstica, e ela ficou preocupada com os filhos. Eu respondo agora ou depois? Depois, né? Depois. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. A gente vai responder as perguntas, pessoal. Fiquem ligados. Segura um pouquinho. Outra coisa também, só para complementar, doutora Gabi. Pode falar. Você falando sobre a pensão, de que nem sempre é só o genitor, né, o pai. Às vezes é a mãe também. E às vezes, na falta, também tem até uma ação dos avoengos, né? Os avós também, né? É bom interessante falar isso também, porque as pessoas realmente, de repente, não têm a ciência de E tem um detalhe muito importante nos avoengos que também é bem delicado e as pessoas não sabem. Os alimentos avoengos, que são os avós que pagam, quando o pai não tem as condições, ou, né, enfim, sumiu, ninguém acha. Mas existem formas de achar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas os avoengos é quando o pai não tem condições de pagar e ele chama os avós. Só que tem uma questão. Não se chama somente os avós paternos. Se chama os maternos também. Porque eles estão ali na mesma classe. Então, os avoengos, a maioria das pessoas colocam somente os avós paternos. Mas os avós maternos, eles também entram para pagar os alimentos avoengos. Muitas pessoas acabam se confundindo aí. É importante deixar isso claro antes de sair por aí pedindo alimentos para os avós. E aí, voltando. Nunca façam acordo de boca. Sempre regularizem. Geralmente é dentro do divórcio. A gente já faz a ação de alimentos, já faz a ação de guarda, regulamentação. Quando é litigioso, que nem a doutora Adélia falou, que existe o divórcio litigioso, que é o que tem conflito, que o casal não se acerta. Fugiu a palavra. Agora lembrei. É feito dentro dessa ação, mas também existe a possibilidade de ser consensual. Né? Mas é consensual, a gente está de acordo. Leva para o juiz homologar.
leva para o juiz homologar. Tem que ter a assinatura do juiz. Vocês estando de acordo ou não estando de acordo, tem que ter a assinatura do juiz para passar a ter validade. Porque senão, se acontecer um atraso nessa pensão, ou o pai simplesmente deixar de pagar, você não consegue cobrar. A mãe não consegue cobrar. Se não tiver regulamentado, se não tiver com essa assinatura do juiz. A assinatura do juiz dá uma garantia a mais de que ele vai cumprir. E se não cumprir, se não pagar, a gente consegue ingressar com a ação para cobrar, que é a chamada ação de execução. Né? Então, é muito importante regularizar a situação dos alimentos. E só uma adendo, doutora, é importante também frisar, algumas pessoas têm a mentalidade, às vezes por ingenuidade mesmo, de achar que, eu vou homologar, então, vou homologar esse acordo judicialmente, os dois concordam, mas eu preciso pagar o advogado, não tenho dinheiro. Procura a defensoria, gente. Procura a defensoria, vai lá, leva os documentos, vocês dois, e faz a homologação pede para a defensoria fazer, lá é de graça. Entendeu? Então, assim, dá para fazer. Tudo tem um jeito. E se tem uma coisa no Brasil que dá cadeia, é isso. É pensão. A gente fala que no Brasil nada funciona, mas isso eu garanto que funciona. Isso, o pessoal ele, se não cumprir certinho, vai pro cilindró. 30 dias ele fica lá no cilindró. É pouco, mas fica. Pensando um pouquinho, né? Será que vale a pena? Será que não é melhor pagar um pouquinho, mas pagar? Né? E tem aquilo também, né? Que muitos utilizam do argumento, né? Mas tô pagando demais, não sei o quê. Pede revisão, então, não deixa de pagar. Que se o juiz entender que você tá pagando demais, ele vai aceitar a revisão. Só que também não adianta, a gente até brinca, né? Não adianta você pagar R$200 de pensão e pedir uma revisão. R$200 o filho não gasta no mercado. E como eu falei, não é somente alimentos. Imagina você pagar a compra do mês, a vestimenta da criança, a educação, um cinema. Gente, um ingresso de cinema tá R$50. Então não tem cabimento você pagar R$200, R$300 de pensão e pedir uma revisão, né? Mas ainda é preferível, quando você não tá conseguindo pagar, pedir a revisão do que deixar de pagar, porque seu filho não vai deixar de comer naquele mês. Eu acabei de ler aqui o comentário da Márcia Zidoro. Ela tá falando assim, ó, queria muito morar sozinha com meus gatos, mas ele nunca vai sair. Vou morrer infeliz. Enfim, nessa questão, se realmente ali você vive uma situação de violência, então tem até aqui o artigo 22 da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, no inciso 2, que ele fala que o juiz poderá. Então, isso o advogado vai ter que pedir, seja um advogado particular ou de defensoria, o juiz ele pode afastar o agressor do lar e você ficar no lar. Você tendo a medida protetiva, isso é uma possibilidade, tá? Então, isso daí é bom você até buscar uma ajuda com o advogado para poder te auxiliar, te acompanhar também de perto, tá? E outra coisa, doutora, às vezes as mulheres pensam, tô com a medida na mão, a medida tá aqui na minha mão. Na hora que o agressor chegar na minha casa, eu vou jogar a medida nele e ele vai sair fora? Não. Você tem uma medida na mão, uma medida protetiva na mão. O agressor bateu na sua porta. Deixa eu entrar, Maria, deixa eu entrar. Sabe o que você vai fazer? Você vai ligar para a polícia, porque daí ele vai ser preso em flagrante. Então, se você tem a medida, por isso que eu falo, algumas coisas na Maria da Penha, elas funcionam bem. Então, tem a medida na mão e liga, olha, 190, eu tô com uma medida protetiva, ele tá tentando entrar, e na hora que a polícia chegar, se ele estiver lá, ou nos arredores, a polícia leva embora, vai ficar preso. Então, em Mogi das Cruzes tem a patrulha também, a Patrulha Maria da Penha. Quando a mulher sai com a medida protetiva, ela já sai orientada com o número da Patrulha Maria da Penha. Se eu não me engano, eles têm até o WhatsApp. E ela consegue manter contato ali, eles fazem ronda. Nesse aspecto até que funciona. E importante que você falou da prisão em flagrante, que o descumprimento, ele é um outro crime. É o único crime, né?
Da Lei Maria da É, Penha. ele é o único crime da Lei Maria da Penha, exatamente. Ele é um outro crime. Então, se ele for preso, né, no momento da ação, da aproximação ou da ameaça, ele vai responder por tudo que ele já cometeu. Se tiver cometido uma violência física ou ameaça, ele ainda vai responder pelo descumprimento. E como ele descumpriu uma medida protetiva, muito provável de que o juiz não substitua por outra medida, que o juiz mantenha preso. Na maioria dos casos, os juízes mantêm preso até ser julgado, né? Até ter a audiência e ter o julgamento. Porque ele já deu o benefício na medida protetiva, digamos assim, o benefício, em vez de prender, né? E ele foi lá e descumpriu. Pode terminar, doutora. Pode falar. E ele foi lá e descumpriu. Então ele não vai dar uma outra chance. Ele vai manter preso até o julgamento. A Érica Aguilar, ela colocou assim, muito informativo, porém sobre a medida protetiva, infelizmente depois do estrago feito, não adianta, né? Então, Érica, vou pontuar o erro principal das mulheres, que é o seguinte, o cara bateu na porta da mulher, chamou a mulher, conversou e falou assim, vamos conversar. O maior erro da mulher é ir conversar, é abrir a porta. Não abra a porta, não vá até o local que ele tá querendo conversar, nunca vai ser para conversar. Você vai apanhar de novo, ou você vai morrer. Então, é aquele último ele tá ciclo que a doutora Cíntia citou, né? Liga pro 190. Entendeu? Fala, olha, eu já vou abrir, só um minuto. E liga pro 190. Esse é um grande erro. Por isso que as medidas protetivas, elas não têm funcionado, porque a mulher ainda cai na lábia do agressor. Ele tem uma ótima lábia. Detalhe, os abusadores, eles são manipuladores e estrategistas. Então, normalmente, o cara, vamos dizer assim, o cara ele já teve um passado todo violento. Todas as ex dele questionam da mesma coisa. Todas passaram por abuso, por agressões. E a novata que entrou agora no relacionamento acha que com ela vai ser diferente. Não vai mudar. A pessoa, primeiro, para mudar, ela tem que se reconhecer que ela precisa de ajuda. E isso, olha, um abusador, normalmente, alguns têm graus elevados de psicopatia, de que eles têm prazer na dor da mulher. Então, a gente tem que ficar muito esperta com esse tipo de perfil de abusadores, né? E agora a gente vai encaminhar para as perguntas, porque a nossa live do Instagram, ela tem duração de 60 minutos, pessoal. Então, a gente precisa ir para as perguntas, né? É um tema bem profundo, é um tema bem complexo, e a gente poderia ficar aqui falando por horas. Mas vamos para as perguntas e vamos marcar, né, doutoras, outra live em breve, para dar continuidade nesse e outro. Se o pessoal aguentar a gente falando. Por mim, eu ficaria aqui umas 5 horas. Então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é aquela pergunta que eu deixei no ar no começo. É possível se divorciar sem ter a presença do outro? Ou seja, eu, Maria, quero me divorciar do João, mas eu não sei onde está o João. O João sai de casa já tem 10 anos, eu não sei onde ele mora mais. E sim, é possível fazer o divórcio. Aí você vai precisar ir procurar um advogado, precisa ser judicial. E o juiz, não achando o endereço dessa pessoa, o advogado não achando o endereço dessa pessoa, o juiz ele vai citar, vai deixar essa pessoa citada e decretar o divórcio. Então, essa palavra que o agressor fala, eu não vou te dar o divórcio, não cabe a ele, ele é o juiz. E mesmo que ele for juiz... É uma das ameaças, né? Lá da violência psicológica. Exatamente. E mesmo assim, e aí você fala assim, ele é o juiz? E se ele for o juiz? E se você for casado com o juiz que te agride? Não, nesse caso, ele não vai ser o juiz do caso. Então, ainda assim, não depende dele. Então, essa é uma pergunta. É possível sim, então, se divorciar, tá, pessoal? Você sozinho, sem... Até fazendo um adendo, voltado também para os alimentos, nessa questão do, desapareceu. O questionamento que eu recebo muito também é, doutora, mas eu não sei onde o pai do meu filho mora. Sumiu, não sei onde ele mora.
Não é desculpa para ingressar com ação de alimentos também, tá? Da mesma forma que você consegue se divorciar, você também consegue ingressar com ação de alimentos. Existem mecanismos que o judiciário se utiliza de buscas, né? Os sistemas próprios do judiciário de busca. A gente também pode pedir para o juiz mandar ofício para companhias telefônicas para saber se ele tem algum endereço registrado. Às vezes você não sabe onde ele mora, mas sabe onde ele trabalha, ele pode ser citado no serviço dele. Inclusive, hoje em dia, é capaz de mandar ofício até para o iFood e para o Uber, para saber qual que é o endereço cadastrado dele. Então, formas tem. Isso também, doutora. Isso também está amparado no artigo 22 da Lei Maria da Penha, né? Uhum. Esse amparo, que a mulher não vai ficar sem os alimentos, né? Do filho, dali, para ela se manter também. Estava amparada. Mas uma coisa importante, a doutora citou os alimentos, a mulher que depende financeiramente do homem, que foi impedida, inclusive, de trabalhar por ele, também tem direito a alimentos. Além do filho, ela também tem direito a alimentos, né? Não é alimentos vitalícios, ele é concedido por um prazo, mas em alguns casos é possível também receber alimentos da própria mulher, além dos filhos. Exatamente. Vamos para outra pergunta, meninas. Vamos lá. É o seguinte, doutoras. Meu marido me ameaça e diz que se eu sair de casa, eu não vou ter direito a nada. Inclusive, vou perder a nossa casa. Isso é verdade? E não. Essa ameaça não é verdade. Não é verdade. Ele é um mentiroso. Não vai perder a casa coisíssima nenhuma. No caso de perder o direito ali de estar no lar, é só depois de 2 anos, aquela pessoa que abandona efetivamente o lar. Então, você pode sim estar vivendo em um ambiente de violência. A mulher sofre violência, tem filhos. Está sofrendo essa violência, precisa separar. O ideal é que o cara saia de casa. A lei, ela ampara nesse sentido também. Dá prioridade à mulher ficar na casa, principalmente por causa dos filhos. Mas se você precisar sair, você que não tem filhos, precisar sair de casa, não se preocupe, você não vai perder o direito sobre nada. Você sai e posteriormente ingressa com a ação de divórcio e lá você vai pedir tudo isso daí, né? O direito à casa, tudo que você tem direito, tá bom? Doutora Gabi, tem mais alguma pergunta, doutora? Então, eu recebi 2 perguntas aqui que eu quero comentar sobre a guarda. Elas são sobre guarda compartilhada, então eu vou explicar rapidinho o que é a guarda compartilhada, porque também tem bastante pessoas que confundem, né? Porque eu acho que já está até dando o nosso horário. A guarda compartilhada não é aquela que mora 15 dias com um, 15 dias com o outro. Gente, guarda compartilhada são as decisões a respeito da vida da criança que são compartilhadas. Que escola vai estudar, que curso vai fazer, tem que ter um consenso dos 2 pais. A criança, ela tem um lar de referência, ela mora com um pai e visita o outro na guarda compartilhada, tá? E a pergunta que eu recebi é a seguinte: eu e meu marido estamos separados, possuímos a guarda compartilhada, meu marido mora em outra cidade e está me obrigando a levar e a trazer a criança aos finais de semana que são deles. E ela queria saber se realmente ela tem essa obrigação. Gente, eu volto àquele ponto de formalizar tanto os alimentos, a guarda, inclusive a visitação. Quais os dias vão ser feitas as visitas, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal, horário de retirada da criança, horário de entrega da criança, os feriados com quem vai passar, aniversários, ano par, ano ímpar, com quem vai ser. Tudo isso é preciso estar regularizado. Inclusive, quem leva e quem busca a criança. Igual esse caso aqui, são cidades distantes, então tem um custo. Quem que arca com esse custo? A gente precisa regularizar isso, certo? Porque senão fica um empurrando para o outro. E aí depois esse pai fala que a mãe está impedindo a criança de visitar e a gente tem um problema muito maior. Então, tudo, gente, tudo precisa estar formalizado. Se não for dentro da sentença, dentro de um acordo homologado pelo juiz. E a segunda pergunta é se ela perde a guarda dos filhos dela por ela estar em um novo relacionamento. Gente, novo relacionamento. Eu vou pra balada, hoje é sexta-feira, vou pra balada, vou deixar meu filho com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou com uma babá. Eu saio para trabalhar e a minha mãe cuida do meu filho.
isso não são motivos para perda de guarda. É muito comum a gente ouvir falar isso. Ah, eu vou tirar a guarda do meu filho de você, porque você é irresponsável, você trabalha o dia inteiro, deixa eu... Gente, isso não é motivo, tá? O que faz perder a guarda da criança são situações muito mais graves. É comprometer a integridade física da criança, a criança não estar num local seguro, não estar acompanhada de um adulto. Essas coisas fazem perder a guarda. Agora, você sair, se divertir, ter um novo relacionamento, não são motivos por si só para poder perder a guarda dessa criança. Então, fiquem tranquilos. Doutora Cíntia, Cíntia? tem alguma pergunta, doutora? Na realidade, eu vou responder aquela pergunta que eu quase respondi no início do vídeo, né? É o seguinte, aquela pergunta assim, olha, eu tenho a medida protetiva, eu mulher. E aí, como fica a situação dos filhos, né? Então, assim, o juiz, ele poderá, né, isso é uma possibilidade, ele poderá suspender, restringir as visitações desse genitor com os filhos. Então, essa é a possibilidade. De repente, a mulher ela fica um pouco insegura, porque ele é agressivo. Então, ela tem o direito, sim, de, mediante o teu advogado, né, buscar esse amparo também. Esse é o direito também dela. Até para ficar mais em paz também, né, gente? Porque a situação é difícil. Só quem está dentro da relação abusiva ou já passou, sabe como que é. Sabe como é difícil, primeiro para identificar e sair. Porque é um amor próprio. A gente vai um pouquinho para psicologia. A gente é advogada e psicóloga, né? Advogado de direito de família não tem jeito. Tem 50% advogado e 50% psicólogo. Não tem jeito. Mas, assim, e ainda mais assim, a gente que sabe como que é, então a gente sabe que o caminho é o quê? Gente, o caminho primeiro. Eu vou até... Posso fazer uma retrospectiva? Pra gente finalizar o vídeo? Rápido? Meu Deus, contagem regressiva, hein? Só um detalhe, doutora, só um detalhe. Sobre a suspensão da visita, tem alguns casos também que tem aquela visita assistida, né? Tem a visita assistida e aí é uma forma também de solicitar essa visita. E só uma vez, doutora, é o seguinte, no caso, se o juiz não restringir o acesso do pai às crianças, a mãe ela tem a possibilidade de deixar ali descrito na questão da guarda quem vai buscar, talvez pela medida protetiva. Uma terceira pessoa. Olha, quem vai buscar, como eu tenho essa medida, quem vai buscar vai ser a avó, vai ser a tia. Um lugar que geralmente a gente vê aqui muito no escritório estipular a escola, né, como um meio para a retirada da criança. Então, chegou sexta-feira, vai buscar na escola o pai, a mãe, né, a mãe já sabe, a mãe já está ciente, o pai busca na escola, leva de volta, ou a mãe manda alguém, uma amiga, ou uma pessoa por escrito, sempre, tá? Por escrito para retirar ou buscar a criança, tá bom? Isso, exatamente. Então, ó, vou finalizar dizendo passo a passo de quem está numa relação abusiva ou você que se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui no decorrer dessa live. Primeiro de tudo, identificar que você está numa relação abusiva. Então, quanto antes, melhor. Eu sempre falo, é melhor doer agora do que doer lá na frente, depois de sofrer muito mais, não é? Porque é difícil. Segundo lugar, antes de registrar o boletim de ocorrência, antes de pedir ajuda nas autoridades, antes de se expor às autoridades. Que é o segundo lugar. Primeiro, gente, conta com alguém que você confie, que possa saber a situação que você esteja passando, um amigo, um familiar, que possa te amparar, te dar um lar temporário. Ali, você não sabe como sair da relação, vocês estão nada. Olha, vamos dar um tempo, vou para casa da minha mãe, se estou pensando, enfim. Ir ali, você já recorre às autoridades. Pede medida protetiva, registra o boletim de ocorrência e faz o que tem que ser feito. Não tenha dó desse sujeito, porque ele não teve dó de você. Agora você tem que se dar esse amor que você não teve durante anos, talvez. Então se ame em primeiro lugar, né? E é bom sempre ter um acompanhamento psicológico. Às vezes no CRAS mesmo, né? Se não me engano, é o CRAS, né? Que ele oferece mesmo esse serviço. E quinto lugar, recomeçar.
Porque a relação não ter dado certo, você não é uma fracassada, você não é um fracassado. É porque essa pessoa não soube te valorizar. Então você vai focar em você. Você vai se amar, você vai investir em você. Volta a trabalhar, volta a ser independente. Invista em você, se ocupe, porque a fase do luto, né, é a mais difícil quando você sai de uma relação. Você estava tão apegado a outra pessoa, então agora você vai se apegar. E aí, se ocupando, você vai recomeçar. Psicológico também, né? Exatamente. Aos poucos, a pessoa vai vencendo. Você vai ali até tomando um certo... Meu Deus, porque eu passei tanto tempo nessa situação, né? Poxa, eu sou muito mais que isso. E essa é a vitória. E a gente tem que sempre olhar com esses olhos. Não com os olhos de, mas eu nasci para sofrer. Não, ninguém nasceu para sofrer. A gente tem que ter o melhor. E como a gente vai ter o melhor se a gente não está sabendo se amar, dando o melhor para nós mesmos? Então, primeiro vai ter que vir de nós essa iniciativa, não é? Doutoras, então a gente vai encaminhar agora para o encerramento. Eu vou pedir uma coisa para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Pessoal, a gente vai deixar essa live salva no Instagram. A doutora Cíntia, ela vai finalizar e ela vai deixar salva naquele IGTV, acredito que esse é o nome. E deixa salvo lá no Instagram. E daí vocês podem acompanhar essa live, eu vou deixar salva também no meu canal no YouTube. É Adele Macedo, se você quiser assistir. E compartilha, gente. A gente vai encerrar aqui e dá para vocês compartilharem. Se não segue a gente no Instagram, siga-nos. A gente tem bastante dica, a gente vai marcar outra live para falar de outras coisas. Então, assim, fica de olho, não perca nada. Às vezes você não passou por isso, mas o coleguinha do lado está passando. Um grande beijo. Muito obrigada por aceitar esse convite das mulheres. E feliz Dia das Mulheres, porque é o nosso dia todos os dias. Tá bom? É verdade. Muito obrigada, gente. Se vocês não nos seguem ainda, nos sigam. Nós três trabalhamos, né, nessa área de direito de família, a doutora Cíntia, principalmente com a violência doméstica, né? Mas o mais importante de tudo é não ter medo. Não ter medo de sair da situação, não ter medo de denunciar, não ter medo de conversar com pessoas que possam te apoiar. Não ter medo, literalmente. Mas tem meus filhos. Seus filhos, eles precisam de um ambiente livre de agressão física, verbal. Então, nem sempre o melhor para os seus filhos é se manter nesse lar. É você sair, né, recomeçar, igual a doutora Cíntia falou. Então, não tenha medo, procurem ajuda jurídica, procurem ajuda psicológica. Doutora Heloísa está aqui, minha sócia, ela é maravilhosa. Ela também está comigo nesses casos. Obrigada, doutora, por estar aí com a gente, né, nessa luta. Obrigada, doutora. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todos aí, todos que estão acompanhando. Desculpa qualquer coisa. E se tiver mais dúvidas, chama a gente no direct. Sim. Tá bom? Que a gente vai marcar uma próxima live. A gente vai deixar essa live salva. Se você perder, eu estava trabalhando. Se você perder, eu estava trabalhando. A gente vai deixar salvo. Então você clica no gostei e compartilha. Tá bom, pessoal? Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.